Dá uma olhada que legal é esse drone. Ele é o Skydio 2. Já teve a primeira versão, que foi um drone que ele causou um pouco de um rebuliço no mercado. Ele até teve uma visibilidade boa, as vendas não foram tão boas assim, porque ele era um drone meio grande ainda. Mas o conceito do primeiro já foi muito legal, que era um drone que tinha uma tecnologia para não bater em obstáculos. E a DJI meio que copiou isso e colocou isso nos drones dela também. Mas agora eles lançaram o Skydio 2, que é um drone muito mais avançado do que o primeiro, e ele promete não bater em nada. Então, diferente do que são dos drones da DJI, que às vezes você tem sensor de colisão na frente, lateral, traseiro, mas coisas como fios ou galhos de árvore, você acaba batendo neles. O Skydio, ele faz um mapeamento 3D do terreno ao seu redor e ele promete não bater em nada. Então isso vai ajudar muito para quem curte esporte radical e quer um drone para seguir a pessoa enquanto está praticando esporte. Tipo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Então o Skydio ele promete exatamente isso, te seguir e não bater em nada, justamente porque ele tem uma proteção de todos os lados do drone. E o mais legal é que eles soltaram esse aparelho junto com o Skydio que promete seguir você mesmo se o drone não estiver vendo você. Isso porque o aparelho ele tem um sinal de GPS e o drone interpreta o sinal do GPS desse aparelho. E daí o drone consegue ir te seguindo mesmo quando está passando por árvores e coisas do tipo. Então ele é muito legal. Bom, e o que o Skydio tem? Ele tem uma câmera 4K, 60 frames por segundo, mas vale lembrar, e você tem que tomar cuidado para não se enganar, que 4K não significa que a câmera é boa ou ruim. Tem câmera de 4K que a qualidade é muito baixa. 4K é só a dimensão da imagem, ele tem 4000, geralmente eles fazem um 4K arredondado, que é 3800 por 2000 e pouquinho. Então 4K é o tamanho da sua imagem, mas ele não significa a qualidade. A gente tem que ver outros parâmetros que no site deles não tem. Mas é uma câmera 4K 60, igual é a câmera do Phantom, igual é a câmera do Phantom 4 Pro, do Phantom 4. Do Phantom 4 eu não tenho certeza, na verdade, se ela faz 4K 60, mas o 4 Pro ela faz. O Mavic 2 Pro, se eu não me engano, ele faz 4K 60 também. Além disso, ele promete voar até 36 km por hora. Se você comparar com outros drones, não é uma velocidade tão rápida, não é uma coisa inovadora assim, mas eu acredito que eles tenham escolhido essa velocidade de 36 milhas por hora por causa dos próprios sensores, para dar tempo do sensor identificar os obstáculos e não bater em nada. Porque, por exemplo, o Phantom 4 Pro ele tem um modo Sport, mas quando você entra nesse modo Sport, o sensor anti-colisão ele desativa, porque daí ele não teria tempo de fazer a frenagem, fazer a parada para bater o obstáculo. Então eu acho que o Skydio 2 ele deve ser limitado por isso. A bateria tem um tempo de voo de 23 minutos, não é nada inovador, não é um absurdo também, 23 minutos é um tempo ok. Isso sempre é a margem do fabricante, então a gente tem que tirar, sei lá, uns de 3 a 5 minutos disso. Ele fala que é 50% mais quieto, mas não dá pra gente ter o parâmetro 50% em relação ao que, provavelmente a versão anterior. Ele tem o gimbal de 3 eixos também, igual aos drones da DJI. Ele tem um alcance de 3,5 km, que é bacana também. Mas o que eu achei mais legal de tudo é que se você seguir tudo os termos do drone, e se você bater o drone por qualquer motivo, estando dentro daqueles termos lá, eles vão fazer o conserto de graça. E quem tem um drone da DJI já passou por algum problema, igual eu já passei por vários, sabe que o suporte da DJI é horrível. E geralmente a gente manda para alguém que não é uma manutenção autorizada para fazer isso, mas o suporte técnico da DJI é horrível e eles prometem que se você quebrar o seu drone, se você bater o seu drone e tiver qualquer defeito que não esteja dentro dos termos, eles vão te dar eles vão fazer a manutenção do seu drone de graça. Então isso daí eu achei bem bacana também. O drone ele tem um controle, mas o controle eu não achei muito legal, na verdade. Ele parece um controle de um drone mais vagabundinho que eu tenho. Na verdade eu prefiro um controle um pouquinho maior, mas ainda assim é ok.
Esse drone vai vender por $1.000. Eu dei uma pesquisada nos preços de hoje. Hoje é dia 3 de outubro, fui olhar a data aqui. E para vocês terem uma comparação, eu anotei no papel aqui. O Skydio ele vai ser lançado por $1.000. O Mavic 2 Pro tá 1.700 e poucos dólares. O Mavic 2 Zoom tá $1.440 e o Mavic Air tá $975. Então assim, se a câmera dele já for igual à do Mavic Air, eu já não compraria um Mavic Air. Talvez eu procuraria um Skydio, apesar das propostas serem um pouco diferentes. Pelo que deu pra ver, ele é maior do que o Mavic Air, mas só dele ter o sensor de colisão de todos os lados, pra mim já é uma grande vantagem em relação aos outros drones da DJI. A gente tem algumas imagens também, vou mostrar pra vocês aqui, ó, e a gente vai comentando. E o legal é que eles já abrem o vídeo com um Phantom 4 batendo numa placa e quebrando. E daí eles mostram um pouco do drone dele. É legal esse conceito de hélice que eles estão usando também, que as duas traseiras são para cima e as duas dianteiras são para baixo. Achei bem interessante eles adotarem essa característica aerodinâmica. Talvez seja mais eficiente para o drone, mas de qualquer forma já é um negócio bem diferente. Daí ele mostra fazendo alguns exercícios. Eu particularmente não confio tanto e não gosto tanto assim dessas filmagens de fabricantes, porque às vezes eles dão uma exagerada em algumas coisas, você vai pegar na real, é bem difícil de você reproduzir. O que eles estão mostrando aí, ó, que não tem nenhum piloto controlando essas ações. Então para quem quer praticar esporte, usar o drone sozinho, cara, é um drone excelente, porque você não vai precisar se preocupar em voar o drone em si. Mas agora, se você é profissional, eu já não acho que essa característica seja tão legal, porque você precisa enquadrar, e quando você está no modo automático, ele não enquadra tão bem. Então às vezes você acaba não usando tanto a imagem quanto se você estivesse pilotando. Por isso que eu não trocaria hoje meu Mavic Air, que eu uso como drone reserva, por um drone desse. Mas é uma tecnologia, é uma empresa que está ganhando o mercado. Então olha que legal, está mostrando controlando lá pelo controle. Isso é o mais surpreendente, ó, o drone seguindo, mesmo através das árvores ali. Então isso é uma coisa bem nova e você consegue mandar o drone se afastar até 1,5 km usando o beacon, que é aquele dispositivo que eu falei, que ele segue mesmo se não tiver visibilidade, ó. Então olha que bacana, 1,5 km e tem um controle, só que o controle eu achei bem feião assim. Pode ser que seja útil, mas é feio ele é. E então você consegue passar por objetos, isso é bem interessante. E dá pra fazer umas imagens bem únicas com isso, né? De repente, para quem faz bastante voo indoor, voo dentro de indústria, seja um drone muito interessante. A gente vai ter que ver como ele vai se comportar em relação à interferência eletromagnética, que é um problema dos drones da DJI. Mas para passar perto de obstáculos, excelente, muito bacana. De forma geral, galera, eu acho que é um drone muito inovador. Eu acho que essa empresa ainda está no estágio de early adopters, que é aquelas pessoas que gostam de inovação e já compram um produto novo da primeira vez. Eu acho que esse ainda não vai ser o drone bom deles para comprar. Se eu tivesse numa dúvida entre o Mavic Air e o Skydio, eu pensaria bem. Se eu fosse voar em bastante lugar com bastante obstáculo, local fechado, eu optaria pelo Skydio em relação ao Mavic. Agora, se eu for fazer qualquer outra coisa, ainda mais no Brasil, eu ainda optaria pelos drones da DJI. Talvez no próximo ou no outro lançamento deles, talvez aí sim eu começaria a pensar no drone deles, até por peça de reposição. Tudo bem que a manutenção deles, teoricamente, não vai ter custo, mas você tem que exportar o drone para os Estados Unidos, a alfândega no Brasil é ruim, Correios no Brasil é ruim. Então assim, é um trabalho que eu acho que ainda não vale a pena, mas é muito interessante a gente acompanhar essa empresa, porque ela tem muito a crescer. Se você quer inovação, um drone diferente, ou se você vai fazer muito voo indoor, voo em local fechado, ou voar sozinho, o Skydio pode ser uma opção muito melhor do que os drones da DJI. Se você quiser saber mais sobre drone, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho também para você receber uma notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. Abraço e até o próximo vídeo!